tratamentos com muito apoio profissional, tanto dos médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim, fisioterapeutas, como da família, dos amigos. Após uma cirurgia, um longo período de internação teve alta. No começo do ano, foi para Salvador brincar no carnaval e reencontrar o mar. Também viu o show de lançamento da turnê Despedida do Pai. Se emocionou quando Gil dedicou para ela a música Drama. Em São Paulo, subiu ao palco e cantou com o pai a mesma canção. Os palcos da TV, a última participação foi em março do Domingão com Hulk. Cantando o tema da novela Vale Tudo, originalmente interpretado pela Maria Legal. Pelas redes sociais, comunicou a nova fase do tratamento e também a alegria por ter recebido o prêmio Faz Diferença no Jornal o Globo, na categoria Ela. A última postagem, no dia 12 de julho, mostra a Preta brincando com os amigos.
Oh. 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 Pois é.
Ha 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 ha!